Eram 8h30 da manhã de um sábado, quando Adriana Ferreira entrou no supermercado Bom Preço, no coração de Fortaleza. Ela carregava a pequena Sofia, de 3 anos, no colo, enquanto segurava firme a mão de Lucas, de 7. Era dia 5, o dia sagrado, em que o Bolsa Família caía na conta. Para Adriana, e para milhões de brasileiros, esse dia era a promessa de uma despensa cheia, do leite para as crianças e, com sorte, de uma bolacha para o lanche da escola. Adriana tinha acordado às 5. Preparou-se como se fosse para uma festa. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul simples, mas limpa, e uma calça jeans desbotada, mas bem passada. Penteou com cuidado os cabelos das crianças. Ela queria parecer apresentável. Sabia que ir ao supermercado do centro, frequentado por uma clientela mais rica, era um risco, mas os preços valiam a pena. Cada centavo economizado era uma vitória. Com apenas R$ 600 do Bolsa Família para sustentar os 3, desde que o marido faleceu num acidente de construção. 2 anos atrás, Adriana se tornou uma especialista em fazer o dinheiro esticar. Ela calculava cada item, comparava cada preço, muitas vezes abrindo mão da própria comida para garantir que seus filhos não passassem fome. Fazia faxinas quando conseguia, mas o trabalho era inconstante. É só entrar, comprar o necessário e sair, ela pensou, ajustando Sofia no colo. Pegou um carrinho e iniciou suas compras com precisão cirúrgica. 5 quilos de arroz Tayar, Ecedefage, o macarrão, óleo, leite, ovos. Lucas pediu uma bolacha recheada, mas ela negou com doçura. Mês que vem, meu amor, quando a mamãe receber da faxina. O menino não insistiu. Ele já tinha aprendido cedo demais o que significava não ter dinheiro. Enquanto percorria os corredores, Adriana sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros com um claro desdém. Ela manteve a cabeça erguida, fingindo não notar. Sofia começou a ficar inquieta e Adriana cantarolou baixinho para acalmá-la. Lucas, orgulhoso, ajudava empurrando o carrinho, o homem da casa, como ele gostava de dizer. No corredor de limpeza, ela parou. Precisava de sabão, mas o preço tinha subido. Fez contas mentais rápidas. Se levasse o sabão, teria que abrir mão de outra coisa. Decidiu pelo sabão. Roupa limpa era essencial para conseguir trabalho. Ninguém contrata alguém com aparência desleixada. Ela devolveu um pacote de macarrão para a prateleira. Compensaria com mais arroz nas refeições. Foi então que ela notou um senhor distinto, de uns 60 anos, observando-a. Cabelos grisalhos impecáveis, um blazer que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Ele fingia olhar os produtos, mas seus olhos a seguiam. Adriana ficou nervosa, apertou Sofia contra o peito e apressou Lucas. Vamos logo, filho. Na fila do caixa, seu coração acelerou. Sofia começou a chorar. Mamãe, estou com fome, reclamou a pequena. Adriana achou na bolsa metade de uma bolacha de água e sal e deu para a filha. Algumas pessoas na fila se afastaram, como se a pobreza fosse contagiosa. Cartão do Bolsa Família? A caixa, Priscila? Perguntou em voz alta. Alta demais. Gerente, preciso de autorização para Bolsa Família. Sua voz ecoou. Cabeças se viraram. O rosto de Adriana queimou de vergonha. Por favor, moça, pode ser mais discreta, pediu baixinho. Priscila revirou os olhos. É o procedimento, querida. O gerente, Sr. Marcos, aproximou-se, com ar de superioridade. Qual o problema? Priscila apontou. Bolsa Família? O jeito como ela disse aquelas 2 palavras, como se fossem um palavrão, fez Adriana se encolher. O Sr. Marcos a olhou de cima a baixo com desprezo. Documento com foto? Exigiu. Ela entregou o RG, com as mãos trêmulas. Ele examinou o documento como se procurasse uma fraude. Comprovante de residência? Adriana ficou confusa. Mas nunca pediram isso. Novo procedimento. Muita gente usando o cartão dos outros. Sabe como é, né? A acusação era clara. As pessoas na fila começaram a cochichar. Adriana ouviu alguém dizer: essas pessoas vivem às custas do governo. Lucas apertou a mão da mãe, sentindo sua angústia. Senhor, eu não tenho o comprovante aqui, por favor. Ela implorou. Sem comprovante, não posso liberar, disse o gerente. É para evitar fraudes. Vocês do Bolsa Família sempre tentam dar um jeitinho.
Vocês do Bolsa Família, as palavras a atingiram como um tapa, como se ela fosse menos humana por receber ajuda para alimentar seus filhos. Uma senhora bem vestida na fila bufou. Quanto drama! Não pode pagar, não compra. Simples assim, eu trabalho para me sustentar. Adriana sentiu-se diminuir, querendo desaparecer. Mamãe, vamos embora? Lucas puxou sua blusa, com os olhinhos cheios de lágrimas. Ele entendia a humilhação. Adriana estava prestes a desistir, a sair correndo dali, quando uma voz grave e calma cortou o ambiente. Eu pagarei as compras da senhora. Era o homem distinto de antes. Ele se aproximou. Tirou da carteira um cartão de crédito dourado e entregou à caixa. Pode passar no meu cartão, por favor? O silêncio foi total. O gerente gaguejou. Senhor, não precisa se incomodar. O homem o encarou com frieza. Incomodar? O único incômodo aqui é ver uma mãe ser humilhada publicamente por tentar alimentar seus filhos. Passe as compras. Adriana tentou protestar. Senhor, eu não posso aceitar. Ele a interrompeu gentilmente. Senhora, por favor, me permita. E então, virou-se para o gerente. Quero falar com o dono deste estabelecimento. Agora, o gerente empalideceu. O dono, o senhor Roberto, não vem aos sábados. Então, ligue para ele. Diga que Eduardo Mendonça quer falar com ele imediatamente. O nome teve um efeito elétrico. Senhor Marcos quase correu para o telefone. Eduardo Mendonça era um dos empresários mais ricos do Ceará. Enquanto o gerente fazia a ligação desesperada, Eduardo se abaixou e sorriu para Lucas. Como você se chama, campeão? Lucas, respondeu o menino, tímido. Você está cuidando bem da sua mãe e da sua irmãzinha. Continue assim. Lucas sorriu pela primeira vez. Para Sofia, Eduardo ofereceu uma barra de chocolate. Ela pegou com as mãozinhas e disse um obrigada. Moço que derreteu o coração dele. A senhora que havia criticado Adriana tentou se aproximar, mas Eduardo a cortou com um sarcasmo cortante. O dono do supermercado chegou em 15 minutos. Suando e ofegante. Eduardo o chamou para conversar em particular, mas antes virou-se para Adriana. Senhora, por favor, pegue meu cartão. Quero conversar com você depois. Se permitir, há algo importante que preciso discutir. Ele entregou um cartão de visitas. Adriana o pegou, com as mãos trêmulas, sem entender o que estava acontecendo, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, um raio de esperança. Essa história nos lembra que a dignidade não tem preço e que um simples ato de bondade pode mudar o rumo de uma vida inteira. A empatia é a nossa maior força. No escritório do gerente, a tensão era palpável. Roberto, o dono do supermercado, suava em bicas, enquanto Eduardo, sentado calmamente, parecia um juiz prestes a dar uma sentença. O gerente, Sr. Marcos, encolhido no canto, tentava se fundir com a parede. Eduardo quebrou o silêncio, sua voz cortante como vidro. Roberto, o que eu acabei de testemunhar foi uma das demonstrações mais vergonhosas de preconceito e desumanidade que eu já vi na minha vida. Roberto tentou se defender, jogando a culpa para o lado mais fraco. Eduardo, foi um mal-entendido. O Marcos aqui, às vezes, se excede no zelo. Marcos ficou pálido, sentindo a faca nas costas, mas Eduardo não caiu nessa. Ele levantou a mão, silenciando Roberto. Pare. Não insulte a minha inteligência. Isso não é um ato isolado. É uma política da sua loja. Não é? Humilhar pessoas que usam benefícios sociais, tratá-las como criminosas. Estou certo? Gaguejando, Roberto tentou justificar. É que tivemos alguns casos de fraude. Precisamos nos proteger. Eduardo pegou o celular, os dedos deslizando rapidamente pela tela. Interessante. Acabei de checar. Seu supermercado teve um lucro de 23 milhões de reais no ano passado. Sabe quanto o governo estima que se perde com fraudes no Bolsa Família? Menos de 1%. Agora, sabe quantos brasileiros esse programa tira da fome todos os dias? Milhões. E a sua grande preocupação são os raros casos de fraude. Roberto, sem saída, apelou para o preconceito velado. Mas Eduardo, você não entende. Essa gente,
Ele parou de repente, congelado pelo olhar de Eduardo. Essa gente, repetiu Eduardo, a voz perigosamente baixa. Continue, Roberto. Estou muito curioso para saber como você classifica essa gente. O silêncio na sala era tão pesado que se podia sentir. Roberto percebeu o tamanho do erro que cometeu. Eduardo Mendonça não era só um cliente rico. Ele era um dos homens mais influentes do país. Um inimigo que ele não podia, de forma alguma, ter. Eduardo se levantou e caminhou lentamente até a janela de costas para Roberto. Deixa eu te contar uma história, Roberto. Há 35 anos, eu era essa gente. Minha mãe, viúva, criava 3 filhos com o que hoje seria o equivalente ao Bolsa Família. Eu me lembro de ir ao mercado com ela e sermos tratados exatamente como aquela senhora foi tratada hoje lá embaixo. Eu me lembro da humilhação, da vergonha, do desejo de simplesmente desaparecer. Roberto arregalou os olhos. A história de sucesso de Eduardo era uma lenda nos círculos empresariais. Mas ninguém conhecia suas origens. Minha mãe, continuou Eduardo, chorava escondido, achando que a gente não via. Ela trabalhava limpando 3 casas de família, mas o dinheiro nunca era suficiente. Aquele auxílio do governo era o que colocava comida na nossa mesa. E sabe o que mais doía? Não era a pobreza em si. Era o jeito que nos tratavam, como se fôssemos menos humanos. Ele se virou, encarando Roberto com uma intensidade que o fez recuar um passo. Um dia, o dono de um mercadinho humilhou minha mãe porque ela estava contando moedinhas para pagar o pão. Ele disse que pobre sempre atrasa a fila. Eu tinha 10 anos. Naquele dia, eu prometi para mim mesmo que um dia eu teria poder suficiente para mudar isso. E hoje, Roberto, você acaba de me dar a oportunidade perfeita. Desesperado, Roberto implorou. Eduardo, por favor, a gente pode resolver isso. Eduardo sorriu. Um sorriso sem calor algum. Nós vamos resolver, sim. Primeiro, seu gerente está demitido. Agora Marcos tentou protestar. Mas, senhor, eu só estava seguindo ordens, e você escolheu seguir ordens desumanas. Isso também é uma escolha. Fora, o tom de Eduardo não admitia réplica. Roberto, vendo que precisava entregar os anéis para não perder os dedos, cedeu. Marcos, por favor, recolha as suas coisas. O gerente saiu bufando, resmungando sobre injustiça. Eduardo continuou, ditando as regras. Segundo, você vai implementar imediatamente uma política de respeito total a qualquer cliente, especialmente os que usam o Bolsa Família. Vai haver treinamento de sensibilidade para todos os seus funcionários. Qualquer caso de discriminação, daqui para frente, demissão imediata. Terceiro, ele prosseguiu. Implacável. Vai criar um programa onde famílias do Bolsa Família terão 10% de desconto em produtos da cesta básica. Sim, seu lucro vai diminuir um pouco, mas você ainda vai lucrar. E quarto, e mais importante, aquela senhora, Adriana. Você vai oferecer um emprego para ela. Carteira assinada, salário digno e horário flexível para ela poder cuidar dos filhos. Roberto quase engasgou. Um emprego? Mas ela nem deve ter qualificação. Ela tem a maior qualificação do mundo. É uma sobrevivente. É uma mãe que faz mágica com R$ 600 por mês. Alguém assim, com uma oportunidade de verdade, pode te surpreender. Além disso, essa é a minha condição para não tornar público o que vi hoje e não mover uma ação judicial por discriminação contra você e sua empresa. O poder de Eduardo era uma arma apontada para a cabeça de Roberto. Ele sabia que estava encurralado. Eu aceito todas as condições. Ótimo. Agora, eu vou procurar a Adriana. Você tem uma semana para implementar tudo. Eu vou voltar para verificar. Roberto, se eu souber de um único caso de desrespeito nesta loja de novo, eu juro que compro este prédio e despejo você. Ficou claro? Roberto apenas assentiu. Freneticamente, Eduardo saiu, deixando para trás um homem destruído e talvez um pouco mais consciente. No estacionamento, ele encontrou Adriana que o esperava, como ele havia pedido. As crianças Lucas e Sofia estavam ao seu lado, enquanto ela guardava as poucas compras em sacolas reutilizáveis. Senhora Adriana, desculpe o incômodo novamente. A senhora me daria alguns minutos do seu tempo? Confusa, ela concordou.
Tem uma lanchonete aqui perto. Posso oferecer um lanche para as crianças enquanto conversamos? Os olhos dos pequenos brilharam, mas eles olharam para a mãe, esperando permissão. Vendo a alegria deles, Adriana aceitou. Sentados na lanchonete enquanto as crianças devoravam seus sanduíches com uma felicidade contagiante, Eduardo foi direto ao ponto. Adriana, primeiro eu quero pedir desculpas pelo que a senhora passou hoje. Ninguém deveria ser tratado daquele jeito. Ela baixou a cabeça, a voz resignada. Estou acostumada, senhor. Não foi a primeira vez. Aquelas palavras atingiram Eduardo em cheio. Pois deveria ser a última. Ele disse com firmeza. Adriana, eu ordenei que o dono do supermercado lhe ofereça um emprego. Salário inicial de R$ 2.000. Vale alimentação, plano de saúde para você e seus filhos. E horário flexível. Adriana quase derrubou o copo d'água. Um emprego. Mas por quê? O senhor nem me conhece! Pela primeira vez naquele dia, Eduardo sorriu de verdade. Porque eu vi na senhora algo que eu reconheço muito bem: dignidade em meio à adversidade. Eu vi como manteve a compostura, mesmo sendo humilhada. Vi como seus filhos são bem cuidados. Apesar de tudo, isso me diz muito sobre o seu caráter. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Adriana. Senhor, eu só tenho o ensino médio incompleto. Isso a gente resolve. O supermercado vai pagar seus estudos, se a senhora quiser terminar. Adriana, eu não estou fazendo caridade. Eu estou investindo em potencial. Pessoas que sobrevivem ao que a senhora sobrevive têm uma força que muito executivo engravatado não tem. Só precisam de uma chance. Ele fez uma pausa, olhando para o pequeno, Lucas ajudando a irmãzinha a limpar o rosto sujo de ketchup. E tem mais uma coisa. Eu tenho uma fundação que ajuda famílias como a sua. Precisamos de gente que entenda a realidade dessas pessoas na pele, não só na teoria. Depois de um tempo no supermercado, se você se sair bem, eu gostaria que considerasse trabalhar conosco, com um salário melhor e a chance de causar um impacto social real. Mas por que eu? Ela perguntou, a voz embargada. Porque há 35 anos, alguém fez isso pela minha mãe. O patrão dela viu potencial. Deu uma oportunidade. Ela estudou, cresceu e garantiu que eu e meus irmãos tivéssemos um futuro. Hoje, eu sou quem eu sou por causa daquele ato de bondade. Chegou a minha vez de retribuir. Lucas, o menino mais velho, que ouvia tudo atentamente, perguntou com a inocência de uma criança. Moço, você é rico? Eduardo riu. Sou, Lucas. Mas sabe qual é a minha maior riqueza? O menino balançou a cabeça. É poder ajudar pessoas como a sua mãe. Dinheiro guardado sem propósito é só papel pintado, mas dinheiro que transforma vidas. Esse sim, tem valor de verdade. A pequena Sofia, de 3 anos, se aproximou e estendeu os bracinhos para Eduardo. Ele a pegou no colo, emocionado. Moço bonzinho, ela disse. Gosto do moço. Adriana sorriu entre as lágrimas. Ela é tímida com estranhos. As crianças sentem o coração das pessoas, respondeu Eduardo. Ele colocou Sofia de volta no colo da mãe e pegou uma caneta. Este é o número do Araque, do supermercado. Ligue na segunda. Se tiver qualquer problema, me ligue imediatamente. Ele escreveu outro número. E este é o meu celular pessoal. Não hesite em usar se precisar. Adriana segurou os papéis como se fossem um tesouro. Senhor Eduardo, como eu posso agradecer por tudo isso? Eduardo se levantou para ir. É simples. Quando você estiver bem, quando tiver sucesso, e você terá menos, ajude outra pessoa. Crie uma corrente de bondade. É assim que a gente muda o mundo. Uma vida de cada vez. A segunda-feira chegou, e com ela, uma mistura de ansiedade e esperança tomou conta de Adriana. Pontualmente às 8 da manhã, depois de deixar as crianças na creche, ela respirou fundo e ligou para o Arca do supermercado. Para sua surpresa, a voz do outro lado da linha foi incrivelmente acolhedora. Senhor Adriana, estávamos aguardando a sua ligação. O senhor Roberto gostaria de vê-la hoje às 10 horas. A senhora pode comparecer? Com um coração disparado,
Ela confirmou. Vestiu a mesma roupa do sábado fatídico, sua melhor roupa, e chegou ao supermercado 15 minutos antes, com o estômago embrulhado de nervosismo. E lá estava ela. No caixa, Priscila, a mesma mulher que a humilhou. Seus olhares se cruzaram por um instante. E Priscila desviou o rosto, vermelha de vergonha. Adriana, porém, manteve a cabeça erguida e seguiu para o araque, como foi instruída. O Sr. Roberto a esperava pessoalmente, uma mudança drástica de comportamento. Senhora Adriana, bem-vinda, por favor. Sente-se. A voz dele era respeitosa, quase subserviente. O poder de Eduardo Mendonça, sem dúvida, havia operado milagres. Gostaria de oferecer sinceras desculpas pelo ocorrido no sábado. Foi inadmissível. As palavras soavam forçadas, mas Adriana aceitou, com a dignidade que sempre teve. Vamos ao que interessa, continuou Roberto. O cargo é de assistente administrativa, com possibilidade de promoção. Salário, R$ 2.200. Vale alimentação de R$ 400. Plano de saúde extensivo aos seus filhos. E o horário, das 8 às 2 da tarde, o que permite que a senhora busque as crianças na creche. Aos sábados, apenas meio período. Com um sábado de folga por mês, era muito mais do que Eduardo havia prometido. Adriana mal podia acreditar. Em 2 anos desde que ficou viúva, aquela era a primeira notícia consistentemente boa. Quando posso começar? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Amanhã, se possível, respondeu Roberto. Carmen, aqui do araque, será sua supervisora. Ela é bastante compreensiva com situações familiares. Mais tarde, Adriana descobriria que Carmen também era mãe solo. No dia seguinte, uma nova vida começou. Carmen, uma senhora de 50 anos, com um sorriso acolhedor, a recebeu de braços abertos. Querida, eu sei da sua história. O próprio Eduardo Mendonça ligou para mim. Você tem um anjo da guarda poderoso, hein? Vamos fazer isso dar certo. Tá bem? A bondade genuína de Carmen foi o sinal que Adriana precisava para acreditar que as coisas, finalmente, mudariam para melhor. O trabalho não era fácil. Adriana precisava aprender a mexer no computador, a lidar com sistemas, a entender os procedimentos. Mas cada novo desafio era um degrau que ela subia com uma determinação de ferro. Carmen ficou impressionada com a rapidez do seu aprendizado. Adriana, você tem uma facilidade natural com números. Já pensou em fazer uma faculdade de contabilidade? A semente daquela ideia estava plantada. Em casa, a transformação era visível. Pela primeira vez em anos, a geladeira estava cheia. Lucas ganhou material escolar novo, sem remendos com fita durex. Sofia ganhou uma boneca, simples, mas nova. O brilho nos olhos dos seus filhos era a recompensa por todo o esforço. Uma noite, Lucas a abraçou e disse: Mãe, você não chora mais escondida. Adriana nem imaginava que ele tinha percebido. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Durante o intervalo, Priscila a procurou. Adriana, posso falar com você? Adriana hesitou, mas concordou. Priscila estava visivelmente desconfortável. Eu quero te pedir desculpas. De verdade, eu fui cruel e preconceituosa. Não tem desculpa. Eu só sinto vergonha. A sinceridade em sua voz era palpável. Adriana respirou fundo. Priscila, o que você fez doeu muito, mas guardar rancor só me faria mal. Eu aceito suas desculpas. Naquele momento, Priscila começou a chorar. Boque, N, o sabe. Mas eu fui demitida depois daquele dia. O Sr. Roberto disse que foi ordem do Sr. Eduardo. Eu só consegui voltar porque implorei. Prometi que ia mudar. E eu estou mudando. Eu juro. Inacreditavelmente, as duas acabaram se tornando amigas. Priscila vinha de uma família que sempre desprezou pessoas mais humildes. Conhecer a história de Adriana, ver sua luta, sua dignidade e o amor pelos filhos. Destruiu todos os seus preconceitos. Você me ensinou mais sobre humanidade em 2 semanas do que eu aprendi em 25 anos de vida. Priscila confessou um dia. O meme excedeu depois uma visita surpresa no supermercado. Carmen chamou Adriana. Adriana,
tem visita para você. Seu coração acelerou ao ver Eduardo Mendonça sorrindo em sua direção. Vim ver como você está se adaptando. Carmen me disse que você é a melhor contratação dos últimos anos. Adriana ficou vermelha. É exagero dela, senhor Eduardo. Não é não. Carmen interveio. Ela reorganizou nosso sistema de arquivo, criou uma planilha que economiza 3 horas de trabalho por dia e ainda ajuda os colegas. Ontem mesmo, organizou uma vaquinha para ajudar uma faxineira que teve a casa destelhada pela chuva. Eduardo assentiu. Satisfeito, exatamente o que eu esperava. Ele a convidou para almoçar. Num restaurante simples, para não a constranger, ele foi direto ao ponto. Adriana, lembra que mencionei a minha fundação? Estamos expandindo. Vamos criar um centro de apoio para famílias em vulnerabilidade aqui em Fortaleza. E eu preciso de alguém para coordenar. Tá interessada? Adriana quase engasgou. Coordenar? Senhor Eduardo, eu tenho apenas 1 mês de trabalho formal. Ele riu. E em 1 mês você mostrou mais competência que muitos em anos. Mas concordo que precisa de preparo. A proposta é a seguinte: continue no supermercado por 6 meses, aprendendo. Em paralelo, a fundação vai pagar um curso técnico em gestão social para você. Depois, você assume a coordenação. O salário inicial seria de R$ 4.000, com benefícios ainda melhores. Mas o mais importante, você estaria ajudando diretamente famílias como a sua. Sua experiência de vida seria inestimável. Não precisa responder agora. Pense com calma, com os olhos cheios de lágrimas. Adriana perguntou: por que o senhor investe tanto em mim? Eduardo foi sincero. Porque eu vejo em você o que eu via na minha mãe. Um potencial imenso desperdiçado por falta de oportunidade. Eu estou apenas tentando corrigir uma injustiça do mundo. De volta ao supermercado, a notícia se espalhou como fogo. Colegas a parabenizavam, a maioria com uma alegria genuína. Até o senhor Roberto, sabendo que a perderia em breve, disse: aproveite a oportunidade, Adriana. Você tem algo especial. Naquela noite, ela contou aos filhos. Lucas, agora mais confiante, disse: mãe, você vai ajudar outras famílias, como a nossa? Então você tem que aceitar. Você vai ser tipo uma super-heroína. A lógica infantil era perfeita. Sofia a abraçou. Mamãe heroína. 3 dias depois, Adriana ligou para Eduardo. Eu aceito o desafio, senhor Eduardo, com uma condição. Eu quero que a fundação tenha uma creche. Muitas mães não conseguem trabalhar ou estudar, porque não têm onde deixar os filhos. Do outro lado da linha, Eduardo riu. Já tá pensando como gestora. Aprovado. Aliás, já estava nos planos. Mas fico feliz que tenha sugerido. A jornada da super-heroína Adriana estava apenas começando. O que vocês acharam dessa reviravolta na vida da Adriana? Deixem seus comentários aqui embaixo, eu quero muito saber. 5 anos se passaram desde aquele sábado que mudou tudo. O pequeno espaço alugado, onde Adriana começou a ajudar outras famílias. Agora, é o Centro de Apoio Familiar. Esperança, um prédio inteiro, doado por Eduardo, que atende mais de 500 famílias por mês e se tornou uma referência nacional. Adriana, agora formada em serviço social, está em seu escritório, quando seu filho Lucas, agora com 12 anos, entra. Mãe, tem uma senhora lá fora precisando falar com você urgente. Ela está chorando muito. Adriana não hesita. Na recepção, ela encontra uma mulher que lhe parece vagamente familiar. Leva um segundo para o choque vir. Era a mulher que a humilhou na fila do supermercado 5 anos atrás. A mesma que disse que trabalhava para sustentar a família, não para viver de esmola do governo. Agora, ela estava irreconhecível. Abatida, com roupa simples, olhos inchados de tanto chorar. Dona Adriana. Ela começa, com a voz embargada: meu nome é Cláudia. A senhora não deve se lembrar de mim, mas eu fui cruel com a senhora naquele dia. Eu disse coisas horríveis. Adriana se lembrava de cada palavra, mas manteve a postura profissional. Como posso ajudá-la, Cláudia? A história era trágica, mas comum. O marido executivo perdeu o emprego, faliu tentando empreender, entrou em depressão e abandonou a família. Cláudia, que nunca tinha trabalhado, se viu sozinha com 3 filhos, prestes a ser despejada. Tentei arrumar emprego, mas com 45 anos.
sem experiência. Ontem me falaram do Bolsa Família. A ironia é cruel, não é? Nesse momento, Adriana sentiu o peso da escolha. Ela poderia devolver a humilhação, saborear uma vingança, mas ela não era mais aquela Adriana ferida. Cláudia, o passado ficou no passado. Vamos focar em resolver seu presente. Primeiro, seu cadastro no CadÚnico para o Bolsa Família. Depois, vamos te inscrever em um dos nossos cursos profissionalizantes. Cláudia desabou a chorar. Depois de tudo que eu fiz, a senhora me ajuda? Eu não merecia nem ser atendida. Adriana colocou a mão em seu ombro. Todos merecem dignidade, Cláudia. Todos merecem uma segunda chance. Eu tive a minha. Agora é a sua vez. Sua filha, Sofia, agora com 8 anos, apareceu com um copo d'água. Toma, tia. Não fica triste. Minha mãe vai ajudar. Ela ajuda todo mundo. Enquanto Adriana fazia o atendimento, refletiu sobre sua jornada. O centro não oferecia só ajuda emergencial, oferecia transformação, cursos, apoio psicológico, assessoria jurídica e até uma creche, onde a própria Sofia passava as tardes. Tudo isso financiado pela Fundação Mendonça, criada por Eduardo. Eduardo, agora com 65 anos e ainda mais dedicado a causas sociais, entrou no centro, como fazia toda semana. Ele viu Cláudia e a reconheceu na hora. Adriana fez um sinal discreto, assegurando que estava tudo bem. Ele entendeu e observou de longe, com um olhar de profundo orgulho. Depois que Cláudia saiu, com encaminhamentos e, o mais importante, esperança, Eduardo se aproximou. Adriana, você acabou de fazer algo que poucas pessoas conseguiriam. Ajudou genuinamente alguém que a feriu profundamente. Isso é evolução espiritual. Adriana sorriu. Aprendi com o melhor. O Senhor me ajudou, quando ninguém mais o faria, falando nisso. Eduardo continuou. A fundação foi aprovada para expandir nacionalmente. Queremos replicar este modelo em todas as capitais. E queremos você liderando essa expansão como diretora nacional de operações. Com um salário de R$ 15.000. Adriana sentou, sem palavras. Eduardo, isso é muita responsabilidade. Ele sorriu. Que você está mais do que preparada para assumir. Adriana, você criou metodologias que universidades querem estudar. Seu índice de reinserção familiar é revolucionário. Lucas, que ouviu a conversa, abraçou a mãe. Aceita, mãe, você vai ajudar o Brasil todo. O menino, agora bolsista em uma escola de elite, sonhava em ser médico para ajudar pessoas, assim como sua mãe e Eduardo. Uma semana depois, a história explodiu na mídia. Do Bolsa Família à diretoria. A história de superação de Adriana Ferreira. Em uma coletiva de imprensa, sua resposta viralizou. Pobreza não é uma falha de caráter, é uma circunstância. Com oportunidade e dignidade, qualquer pessoa pode florescer. Eu sou a prova viva disso. Na plateia estava o senhor Roberto, dono do supermercado. Ele transformou seu negócio em um modelo de inclusão, contratando prioritariamente pessoas de programas sociais. Ele se aproximou de Adriana. Você me ensinou uma lição valiosa. Humanidade é um bom negócio. Priscila, a antiga Caixa, agora era gerente e amiga de Adriana, coordenando um programa de trainee para jovens em vulnerabilidade. Adriana me mostrou que preconceito é só ignorância. No 5º aniversário do centro, centenas de famílias celebraram juntas. No palco, Eduardo fez um anúncio surpresa. Adriana transformou minha indignação em propósito. Para garantir que este trabalho continue por gerações, estou criando o Instituto Adriana Ferreira, com uma dotação de R$ 50 milhões. O auditório explodiu. Adriana, chocada, tentou recusar. Mas Eduardo insistiu. Você é o símbolo de que o Brasil pode dar certo quando nos ajudamos. Merece ser eternizada. Em seu discurso, Adriana foi direta. 5 anos atrás, fui humilhada por precisar de ajuda. Hoje, ajudo milhares. Não conto isso para me vangloriar, mas para mostrar que ninguém sabe o dia de amanhã. A pessoa que você humilha hoje pode ser quem te estende a mão amanhã. Sejamos sempre a mão estendida, nunca o dedo apontado.
Seus filhos, Lucas e Sofia, subiram ao palco, falando com orgulho sobre o heroísmo e o coração de sua mãe, que transforma lágrimas em sorrisos. A história dela, do Bolsa Família Uno, onde foi convidada a palestrar, provou que um simples gesto de bondade pode, de fato, mudar o mundo. Eduardo faleceu 2 anos depois, deixando um legado de generosidade. Adriana, hoje uma das vozes mais respeitadas em políticas sociais no Brasil, nunca esqueceu de onde veio. Toda manhã, ela atende pessoalmente uma família no centro, onde tudo começou. O cartão do Bolsa Família, antes motivo de vergonha, tornou-se um símbolo de resiliência e da prova de que quando escolhemos a compaixão em vez do julgamento, milagres realmente acontecem. Obrigado por assistir a essa história inspiradora. Se você também acredita no poder da bondade, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!